Aleluia. Todos estão bem? Graças a Deus nós vamos conseguir continuar com a nossa série de sermão na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Se você puder, eu acredito que sim, abra ela aí, a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós fizemos a introdução já dessa série, onde nós temos as primeiras informações a respeito desta igreja, lá em Atos capítulo 17, foi feito no primeiro sermão, e hoje nós vamos começar o capítulo 1, amém? Todo mundo achou? Amém. Capítulo 1 diz assim no verso 1: Nós, Paulo, Silas e Timóteo, escrevemos esta carta à igreja em Tessalônica, a vocês que estão em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, que Deus lhes dê graça e paz. Amém? A carta de Paulo aos Tessalonicenses, irmãos, ela tem um cunho bem particular, bem informal. Ela não é tão polêmica quanto as demais. E os primeiros capítulos, o apóstolo Paulo vai mostrar um bocado de emoções, em especial alegria também. Nós vimos a alegria ser retratada em Filipos, que também está no mesmo contexto, quando a gente pôde estudar a carta aos Filipos. E a carta aos Tessalonicenses também mostra muita alegria. Mas eu quero falar um pouquinho sobre esse verso primeiro, que é a saudação. É pouquíssimas vezes que você vai encontrar, por exemplo, o apóstolo Paulo sendo muito rápido na sua saudação. O que ele enfatiza é que Deus lhe dê graça e paz. Eu já tenho falado um pouquinho disso há um bom tempo, e eu só quero deixar isso claro, até mesmo porque o cristão ele precisa ter na vida dele, na mente dele, algumas coisas sempre vívidas, sempre à luz, sempre na superfície da fé dele, para que ele possa sempre estar fazendo bom entendimento disso, que é a graça e a paz. É óbvio que algumas pessoas hoje, e não só hoje, no decorrer da história, faz-se o uso, por exemplo, dessas palavras como um mero cumprimento. Paz do Senhor, graça e paz. E as palavras de Paulo, dos apóstolos, não têm essa intenção, irmãos. Não são jogadas ao vento. Até mesmo porque a graça de Deus é algo que a gente precisa ter muito, mas muito bem entendimento. A gente precisa pelo menos ter o básico do básico a respeito da graça de Deus. Eu costumo dizer que um cristão em especial, que pouco se interessa ou pouco sabe a respeito da graça, a gente pode questionar algumas coisas. A gente pode questionar, talvez, muitas coisas a respeito da fé dele, e daqui a pouco esse primeiro capítulo vai endossar o que eu estou falando. A gente pode questionar. Porque a graça de Deus, irmãos, é o resultado de uma alegria que a gente não encontraria em outro lugar. A graça de Deus é o favor imerecido, e não é só nessa simplicidade de favor imerecido. Deus me fez um favor que eu não merecia. Deus resolveu fazer algo para a minha vida que eu não merecia. Simplistas, talvez o resumo seria esse. Mas a graça de Deus, o favor que Deus me fez, é sobre algo muito sério. É sobre o resultado de morte. A graça de Deus que veio sobre nós, a graça que o apóstolo Paulo recita sempre nas suas saudações: graça e paz vos sejam multiplicadas, que a graça de nosso Deus e Pai e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam convosco. Ele sempre vai ressaltar, a linguagem apostólica é assim. Então a graça de Deus precisa estar muito rápida na nossa mente como cristão. O favor de Deus
foi sobre algo sério. Foi sobre a nossa dívida de pecado, sobre nossa vida, ou seja, sobre a nossa morte. E a paz não é para que você tenha uma vida tranquila aqui. Como eu disse, alguns cristãos fazem uso talvez disso na ideia só de cumprimento. Opa! Bom dia, boa tarde, Pai do Senhor. E talvez o apóstolo Paulo não tenha, e com certeza ele não tem essa ideia quando ele se direciona, por exemplo, em objeto hoje, a carta aos Tessalonicenses. Graça, na mente de Paulo, está o favor de Deus que você não merecia e o favor que ninguém poderia fazer. O estado do cristão era deplorável, era ruína, morte, e a graça nos tirou da morte, nos salvou. E quando ele fala de paz, quem é que não tem um dia? Quem é que, se não, todos os dias da semana a gente fala, nossa, eu precisava de um pouco de paz. Meu trabalho hoje foi um inferno. Nossa, meus filhos hoje tiraram a minha paz. Mas não é bem exatamente essa paz. A paz que talvez quando você busca, depois de um ano de trabalho, quando vem a sua festa, eu quero paz. Vou pegar uma praia, vou pegar um chalezinho no meio do mato e vou descansar, vou ficar num lugar pacífico, lá só o canto dos pássaros. Não é essa paz. A graça vem para nos salvar. Pela graça sois salvos. E a paz é o resultado dessa graça. E a paz não é nesse ambiente. Não é em nada, com ninguém, senão com o próprio Deus. A graça não nos dá nenhuma outra paz, senão paz com Deus. Eu tenho paz com Deus depois que a graça atuou na minha vida. Fora isso, eu sou inimigo de Deus. Mas a graça veio, Ele me fez um favor imerecido, que eu não merecia, e o resultado dessa graça atuante na minha vida é paz, e não paz para o meu deleite. Não paz para mim descansar das tribulações que eu acho que é tribulação. Mas sim paz com Deus. Eu tenho paz com Ele. Eu fui reconciliado com Ele. Então, é muito simples, é muito rápido. Ele fala, nós, 3 pessoas, os 3 irmãos, eu, Timóteo e Silas, mandamos saudações a vocês e que Deus lhe dê graça e paz. Então, guarde bem isso, eu quis separar essa parte aí. Não caia nessa direção de superficialidade que as pessoas têm dado para com as coisas de Deus. Não transvista as coisas de Deus como as coisas do mundo. O cântico para Deus não pode ser no mesmo ânimo, na mesma busca de satisfação da música que talvez te mexe quando você ouve, passa num carro de som ou numa estação de rádio. Não pode. Não transvista. A real intenção de Paulo é deixar sempre claro isso. A graça é o favor imerecido que resulta numa paz, e não é a paz que eu fico procurando todo dia. É a paz que eu preciso. Porque se eu não tiver paz com Deus, irmãos, se a igreja não tiver paz com Deus, se nenhum ser humano tiver paz com Deus, o que pode ser dessa pessoa, né? Seguindo, eu separei algumas coisinhas, mas eu vou falar e depois a gente entra no verso 2. Nós vamos perceber que o coração do apóstolo Paulo, do irmão Timóteo e Silas, eles transbordam de muita alegria. Nós vamos perceber isso no decorrer dos versículos que a gente vai examinar ao longo desse culto. Então eles transbordam de muita alegria, pois, como eu tratei na introdução, como eu já tinha falado na introdução, como que foi o contexto da segunda viagem missionária? O que mais marca a segunda viagem missionária de Paulo? Perseguição, sofrimento. Foi assim, Filipe, saiu de Filipe, chega em Tessalônica, de Tessalônica ele tem que ir para Bereia, chega de Bereia ele vai para Corinto, Atenas, e aí é uma vida de perseguição intensa, ataques de todas as áreas. Então, como na introdução eu falei, a perseguição, a segunda viagem missionária de Paulo, ela vem
florescendo, ela vem dando seus frutos. Em especial, nós estamos observando a igreja em Tessalônica, né? E ela passa a ser agora modelo, estímulo e referência. É uma igreja que faz hastear a bandeira de uma nova vida, de modo que todos ao seu redor percebam. Todo dia ela levanta a bandeirinha no mastro de uma nova vida. E todo mundo que está ao redor dela percebe. Então é mais ou menos isso que transborda do coração de Paulo ao receber informações de Tessalônica. Recapitulando rápido, Paulo teve que sair rápido de Tessalônica porque teve um motim na casa de Jason e ele teve que ir embora. E aí ele segue viagem, mas nós vamos ficar em Tessalônica. Então ele, 3 semanas seguidas, disputa nas escrituras, faz a pregação, faz o motim, ele tem que ir embora. E essa igreja passa a ser uma grande referência. É isso que nós vamos ver nos versos a seguir. Elas conseguem, as pessoas que estão ao redor da igreja em Tessalônica, irmãos, eles têm algo bem interessante, oferecido, palpável da igreja de Tessalônica. Todo mundo consegue contemplar a conversão genuína mesmo da igreja em Tessalônica. Vamos lá para o verso 2. Sempre damos graças a Deus por todos vocês e os mencionamos constantemente em nossas orações. Irmãos, a igreja ela é regada e ela deve ser regada às orações diárias. Paulo sabia o quanto aqueles irmãos careciam de oração e como a oração não pode se ausentar da igreja. Efésios capítulo 6, verso 18. Se você puder abrir, para a gente poder compreender o que Paulo está falando, ou o que Paulo está, melhor dizendo, escrevendo ali, o porquê que Paulo fala isso. Para que a gente possa sempre compreender, irmãos, a Bíblia sempre vai usar a própria Bíblia para poder sustentar a sua verdade. Então, em Efésios capítulo 6 e no verso 18. Todos acharam? Amém? Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Na própria carta de Tessalônica vai ter mais uma citação no capítulo 5, no verso 25, mas vamos para 2 Coríntios capítulo 1 e o verso 11. 2 Coríntios. Amém? Deus é bom. 2 Coríntios, capítulo 1 e o verso de número 11. E vocês nos têm ajudado ao orar por nós. Então, muitos darão graça, porque Deus, em sua bondade, respondeu a tantas orações feitas em nosso favor. 1 Timóteo, capítulo 2, o verso 1. A gente lê e depois eu faço menção desses, para a gente poder entender um pouquinho melhor essa alegria de Paulo e o que ele faz na sua alegria por uma igreja. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1. Amém? Diz assim, olha, em primeiro lugar, eu recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos, em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que tenham uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. E ele vai seguir dizendo que isso é bom. E depois eu quero que você abra lá em Hebreus, capítulo 13, verso 18.
Hebreus capítulo 13, no verso 18. Diz assim, olha: orem por nós, pois nossa consciência está limpa e desejamos viver de forma honrada em tudo que fazemos. Amém? Olha o que acontece com o apóstolo Paulo já no verso 2. O verso 1 ele foi muito informal e ele só reforçou que a graça, que Deus continue dando graça e paz a vós, que a graça, a palavra graça sempre nos remeta à salvação e que a paz sempre nos remeta a ter paz com Deus. Mas no verso 2 ele diz assim, olha: eu, Timóteo e Silas, sempre damos graças a Deus por vocês e os mencionamos constantemente em nossas orações. Irmãos, a alegria de Paulo, ela transborda porque Timóteo traz algumas informações a respeito dessa igreja. E aí eu vou voltar um pouquinho no contexto que a gente deixou lá na introdução, né? Que era de perseguição, Paulo tendo que sair corrido. Imagina a mente de Paulo ao sair de lá, com a casa de Jason tendo sido, alvo de um tumulto, arrastaram Jason e alguns outros amigos até os magistrados, tudo na intenção, tudo no alvo de prenderem Paulo. Isso é o que aconteceu com a igreja. Paulo passa 3 dias, começa a plantação dessa igreja, esse tumulto acontece e ele tem que ir embora. São 3 semanas no mínimo ali que o apóstolo Paulo passou na sinagoga. Esse é o tumulto, esse é o estado que ele deixou essa igreja. A preocupação de Paulo e o pensamento de qualquer pessoa lógica, ela fala assim: tem que orar por eles, porque a gente teve que sair de lá. A igreja, ela é recém-plantada. Ela é recém-plantada, Paulo não tem tempo de prosseguir estruturando. Como que ficaria a sua mente ao ter que deixar alguém num lugar onde você teve que fugir, onde você teve que sair às pressas? É impossível você ter tranquilidade e achar que vai estar tudo certo lá, ainda mais para o crente. Então é por isso que o apóstolo Paulo recita, olha, constante. A oração na vida da igreja, ela deve ser constante. Nós lemos vários textos onde o apóstolo Paulo, onde o escritor de Hebreus, onde Paulo escrevendo a Timóteo, no próprio livro de Tessalonicenses, ele vai redobrar essa ideia de oração, pedindo sempre para que ore por ele, pedindo para que eles orem por todos. Olha, orem por todos. A oração, ela não é instrumento de ninguém mais, senão da igreja, senão do cristão. E a oração, para que a igreja permaneça firme, para que a igreja permaneça firme no Evangelho, que a igreja não se perca, que o sofrimento não se torne tão grande a ponto de desfalecer. Mas qual tem sido os alvos das campanhas de oração que atacam as igrejas dos dias de hoje? É para que a igreja permaneça firme? É para que os irmãos permaneçam firmes? É para que uma igreja que foi plantada, ela permaneça viva e firme, que ela prospere na palavra de Deus? Eu vou dar alguns exemplos. Chave da casa própria. Tem uns que já pelo menos esse eu não tenho muito o que falar, pelo menos eles botam a cara mesmo. É o encontro dos empresários, café com Deus de todos os empresários da cidade. Essas são as campanhas de oração. Mas pegar e ter... E o detalhe que é tão feio, né, que eles não conseguem nem ser constantes nessa mísera ideia sobre oração. Mas o apóstolo Paulo, Timóteo e Silas está nos dizendo que eles oravam constantemente, mencionando os irmãozinhos que eles pregaram, que eles falaram do amor de Deus, que eles pregaram o Evangelho, e eles tiveram que sair, eles não tinham informações, então eles oravam todos os dias. Deus, não deixa nenhum se perder.
Deus, tem misericórdia dos nossos irmãos, dos mais fracos na fé. Tem misericórdia, Senhor. Sem contar que o apóstolo Paulo, nós já tivemos algumas informações sobre, pelo menos próximo dessas datas, o quanto que a igreja era atacada, não apenas pela cultura pagã, mas às vezes até pelos de dentro, pelos judeus não cristãos e também às vezes pelos judeus cristãos que queriam misturar a lei mosaica com a graça. Então a perseguição doutrinária era muito grande também. E aí você para e pensa comigo com Paulo. Eu não estou lá toda hora. E qual é o recurso dos servos de Deus e da igreja de Deus que entende a sua limitação? Pois nós não somos oniscientes, nós não somos onipresentes, nós não somos poderosos. Mas o Deus a quem a gente busca, mas o Deus a qual elegeu e guardou essa igreja e é a Ele que a gente confia as orações e fala: Deus, guarda o meu irmãozinho novo na fé, para que ele permaneça firme na presença do Senhor. Guarde-o na presença, Deus. Livra ele das heresias, Deus. Livra ele dos enganos. Livra ele, Deus, das ciladas astutas do adversário. A oração não pode se ausentar da igreja. A oração não pode estar ausente da minha e da tua vida. Nós estamos vendo um simples versículo dizendo que a oração era constante e não era questão de intensidade. Porque não adianta nada você falar para mim, ou eu talvez me arrogar para si, falar: não, passei 3 horas ontem, intensa oração, varei a madrugada, e passar 29 dias do seu mês aí sem nem lembrar de um irmão, da igreja onde você congrega, do seu vizinho, do seu familiar, nas orações. Então, entre intensidade e constância, comece com o alvo na constância, todo dia, diariamente, batendo ali na porta, batendo todo dia na porta: Deus, cuida. Só o Senhor pode fazer isso. Eu sou limitado. A oração, irmãos, é o caminho para nos deixar humilde, irmão. O caminho da oração é o caminho da humilhação, irmãos. Porque crente ora, irmãos, com a compreensão de que: Deus, eu não mereço nem pedir nada. Eu nunca te fiz e nunca vou ter condição de fazer algo para que o Senhor me retorne. Mas eu apelo, eu te imploro, eu suplico, Deus, socorre. Não deixa aquela igreja se perder, Deus. Não deixa aquele irmãozinho que está começando na fé ser tragado por essas coisas. Então, no verso 2, nós vemos o apóstolo Paulo falando sobre a constância da oração. E nós vimos ali em Efésios capítulo 6, versos 8, Tessalonicenses 5, 25, eu não li propositalmente porque esse é o objeto de estudo. 2 Coríntios capítulo 1, verso 11, 1 Timóteo 2, verso 1 e 2, e Hebreus 13, 18, tudo falando, tudo apontando que era o ensinamento apostólico de que a igreja orasse, que os irmãos orassem um pelos outros, que estivesse sempre em oração pelos irmãos. No verso 3, vamos ler. O verso 3 de 1 Tessalonicenses diz: quando oramos por vocês diante de nosso Deus e Pai, relembramos seu trabalho fiel, seus atos em amor e sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo destaca algumas ações, algumas coisas nas suas orações que são constantes em favor de Tessalônica. Irmãos, quando Paulo recebe a informação de que a igreja dos Tessalonicenses não sucumbiu, mas que ela ainda persevera e ela está bem, aí mostra esse início da carta, o coração dele transbordando de alegria. Olha, como que eu tenho orado por vocês todos os dias.
Eu dou graças a Deus todo dia pela vida de vocês. Eu lembro de vocês todo dia nas minhas orações. Lembrei de vocês todos os dias na minha oração. Eu orei quando eu fiquei sabendo do trabalho da vossa fé. Olha que coisa interessante que é o que a gente vai observar nesse versículo. As obras da vossa fé eu apresentei diante de Deus nas minhas orações, relembrando do trabalho fiel. Em algumas outras traduções, as obras da vossa fé. O que é que Tiago vai dizer no capítulo 2 e no verso 14? Você consegue abrir lá comigo? Carta de Tiago, capítulo 2 e o verso 14. Bem, só me queria achar. Tiago, capítulo 2, verso 14. Amém? Diz assim, olha: que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não demonstrarem por meio das suas ações? Do que adianta a igreja dizer que tem fé, se ela não demonstrar por meio da vossa ação? O apóstolo Paulo está dizendo que fez questão sempre de mencionar nas orações o trabalho da fé dessa igreja. E daqui a pouco você vai encontrar nos versículos abaixo ele destacando qual foi esse trabalho e a gente vai conseguir ligar isso aqui. Mas eu quero falar ainda sobre isso, sobre a fé e as obras. Porque é disso que esse versículo está tratando. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, eu orei e essa igreja apresentava obras, trabalho fiel, e eu orei todos os dias pelo trabalho fiel, seus atos em amor e a sua firme esperança. Irmãos, o que a gente mais tem, talvez seja pessoas que estejam se enganando. E é necessário que a igreja se posicione e a igreja se manifeste. Porque a mensagem enganosa, ela tem gritado num tom alto. E os verdadeiros têm se calado. Os que deveriam se opor estão quietos. Todo caminho leva a Deus. É o que você mais ouve gritando por aí. Isso ganhou uma altura, um volume que irrita o ouvido. A gente ouve de longe. Todo caminho leva a Deus. Você não precisa ser religioso. Você não precisa largar a sua vida. Você não precisa largar os seus pecados. Você não precisa estar dentro de uma congregação. A fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. A igreja de Tessalônica nos ensina e nos constrange, porque ela teve 3 sábados que Paulo prega, ela começa, mas ela agarra aquela verdade de tal maneira que o apóstolo Paulo agora, quando vai orar, alegre porque recebeu uma informação que elas estão bem, estão dizendo, e eu orei pelo vosso trabalho fiel, pelas obras da fé que vocês apresentavam. Igreja que apresenta obras, não que busca reconhecimento por meio destas, não que busca benefício por meio destas, mas uma igreja que tem fé é impossível, é o que o Tiago está dizendo. Como? Me explica isso, porque não entra na minha cabeça. Como que vocês dizem ter fé e não tem obras? Como que vocês me provam? Não adianta falar para mim que você tem fé e eu não vejo
uma obra de renúncia desse mundo. Você diz que tem fé, e durante a semana o seu Instagram denuncia. Não precisa, não vou nem entrar dentro, lá dentro da sua casa escondido, é na rede social mesmo. Denuncia. Eu tenho fé em Deus. Eu tenho fé em Deus. Ter fé em Deus, irmãos, não é ser simplista demais e falar assim, não, eu acredito que Ele existe. Isso seria já o bastante para a gente tremer diante dessa confissão. Eu acredito que Ele é real. Já era suficiente para a igreja cair em prantos, cair desesperada pensando, porque se Ele é real, a sua palavra é real, a sua justiça é real e o seu juízo será real. Como que eu digo que eu tenho fé e eu não tenho obras que comprovem essa fé? Como que eu não tenho obras que confirmam a minha fé? A gente se assemelha a uma árvore infrutífera. A gente pode até ter a aparência de onde pode se encontrar um fruto, mas quando alguém procura, nunca tem. Nunca tem. E o apóstolo Paulo está reforçando, olha, quando eu orava, quando orávamos por vocês, diante de Deus e Pai, relembramos seu trabalho fiel, seus atos em amor e sua firme esperança. Uma igreja que trabalhava, uma igreja que se entregou para viver a obra de Deus, que enfrentou, irmãos, você lembra ainda do contexto? Como é que Paulo saiu? Paulo estava com medo dela não aguentar, dela desistir. E aí Paulo recebe, chega até a emocionar mesmo, porque Paulo recebe a informação, sabe aqueles que você estava com medo, que eles tinham se desviado, que eles poderiam se desviar? Eles estão enfrentando. Eles estão indo em praça pública, deixando a idolatria, eles estão pregando a palavra de Deus, eles estão amando um ao outro, eles estão vivendo de verdade. Os vizinhos deles conseguem comprovar que eles estão se convertendo. As obras deles são de um trabalhador fiel. Os atos deles são de amor. E o chocante foi 3 sábados apenas que eles conseguiram dar atenção. Fizeram, sabe o que, irmãos? Enfrentar um mundo hostil, chegar todo arrebentado no final do dia. E o que a gente consegue pelo menos imaginar, e não é olhando para a igreja, é olhando para quem está ao redor de Tessalônica, porque a gente vai encontrar isso daqui a pouco. É todo mundo falando assim, parece que a gente olha para os da igreja de Tessalônica e eles sempre no final do dia estão com os olhos voltados para o céu. Tem um salmo que eu amo muito. Eu elevo os meus olhos para o monte. E aí eu pergunto, de onde me virá o socorro? E daí então ele mesmo responde dizendo, o meu socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra. Essa é o retrato que os vizinhos estão tendo da igreja de Tessalônica, sendo perseguido, irmãos, mas esperando a vinda do Senhor. A igreja que trabalhou, a igreja que se entregou de verdade, a igreja que tinha zelo pelo pouco que eles receberam. E isso é constrangedor para a igreja dos nossos dias, que tem rios e rios de ensinamento, que tem acessos e mais acessos a igrejas que pregam ainda uma palavra sadia, um evangelho verdadeiro, mas não tem obra, mas não está desejando a vinda, a volta. O olhar para o céu é procurando uma saída, mas não tem saída que a gente procure senão Ele. Eu posso até levantar minha cabeça e o mundo pode até pensar, ixi, agora ele está perdido, está lá desnorteado, mas eles vão ter que me ouvir dizer assim, o meu socorro vem do Senhor.
que fez os céus e a terra. O mundo pode até achar, pode até pensar, mas eles vão ter que fazer uma correção. Falar, eu pensei que ele estava perdido, mas na verdade ele estava seguro, guardado. Essa é a ideia que a gente contempla lá. A igreja, irmãos, é a reunião dos eleitos, que tem amor ao próximo e Deus sobre todas as coisas, que é misericordiosa e, mesmo enfrentando a lida diária, ao findar deste dia, ainda tem forças para inclinar os seus olhos para o céu, e não apenas em gesto, e sim em confiança e fé no aguarde da volta de Jesus. Porque o que ele destaca no finalzinho do verso 3 é: sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. O verso 4 agora. Nós vamos ler o 4, 5 e o 6. Sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu, pois, quando lhes apresentamos as boas novas, não o fizemos apenas com palavras, mas também com poder, visto que o Espírito Santo lhes deu plena certeza de que era verdade o que lhes dizíamos, e vocês sabem como nos comportamos entre vocês e em seu favor. Assim, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, vocês receberam a mensagem com a alegria que vem do Espírito Santo e se tornaram imitadores nossos e do Senhor. A igreja de Tessalônica, ela traz marcas, sinais de uma igreja eleita, de uma igreja que Deus escolheu. E aqui nós podemos ficar tranquilos, porque é algo que a gente tem proferido muito nos cultos dessa congregação. O retorno à observação das Escrituras. A nossa fé vem pelo ouvir e ouvir bem a palavra de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus, nós devemos ser homens e mulheres que se debruçam e sentem prazer na meditação diária, de noite, de dia, das Escrituras. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, irmãos, Deus ama vocês e os escolheu. E aí ele vai explicar como é que ele conseguiu identificar isso. E aqui nós vamos ter um problema tenso. Para os dias de hoje, para a igreja dos dias lá não, mas para hoje a gente vai ter. Pois ele vai destacar algumas coisas que comprovam a eleição da igreja. A maneira que ela recebe a palavra. Quando eu falo isso já há alguns anos, no começo foi difícil. Mas eu botei na minha cabeça que eu não estava disposto a negociar o que seria o conteúdo a dizer. E eu falo isso há anos. A igreja que não se inclina para as Escrituras, o crente que não tem apreço pela boa pregação da palavra de Deus, irmãos. Talvez hoje alguns que vão assistir isso vão ter que pensar: Deus não te escolheu. Parece ser duro para falar isso, mas essa é a ordem, é os pontos principais que Paulo vai tratar. Deus os ama e os escolheu, pois, quando lhes apresentamos as boas novas, pregamos a palavra, mas também com poder, visto que o Espírito Santo lhes deu plena certeza da verdade. Pessoas que ouvem o Evangelho, igreja que ouve o Evangelho, abraça o Evangelho verdadeiro e não negocia. Passa anos, a igreja B, a igreja C adere às pautas do presente século. A igreja se deforma, mas aquela igreja abraça, não abre mão, não negocia, fica com poucos membros, passa a dificuldade, mas ela não negocia. E ainda para confundir, ela ainda fica alegre, porque essa é a expressão, os sinais que Paulo identifica para dizer que Deus escolheu aquela igreja. Vocês abraçaram a palavra de Deus,
visto que o Espírito Santo fez com que vocês pudessem compreender. Essa é a boa ação do Espírito Santo de Deus, fazer-nos compreender a boa palavra de Deus. E vocês sabem também como a gente se porta, e Paulo vai tratar um pouquinho agora em resposta a alguma situação da época, e aí ele vai tratar, olha, e vocês sabem como nos comportamos entre vocês e em seu favor. E assim, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, vocês receberam a mensagem com a alegria que vem do Espírito Santo e se tornam imitadores nosso e do Senhor. No meio ali ele tem sobre comportamento, sobre postura, mas ele volta no mesmo assunto, tentando mostrar quais são as características, qual era a marca, qual era o sinal que fez ele fazer essa declaração. Deus ama vocês e escolheu. Porque no caos, no olho do furacão que vocês foram plantados, vocês receberam a palavra de Deus com alegria que vem do Espírito Santo de Deus. Não é aquela alegria que muita gente procura na hora do culto, quando a profetada vem para massagear o ego. Eu estou falando da alegria do pecador. A alegria do pecador que se derrama em lágrima quando de repente ele ouve uma palavra dura dizendo: ei jovem, ei homem, que seja nesse teor, põe sua casa em ordem. Porque nem todo choro, irmãos, é de tristeza. Nem todo choro é de alegria. Mas alguns são. Eu já misturei, já fiquei confuso na presença de Deus. Chorava de dor, mas ao mesmo tempo meu coração estava em paz. Eu não sabia fazer outra coisa senão me render diante de Deus e falar: Deus, obrigado. Marcas que fomos escolhidos. Ame a palavra de Deus. Eu vejo aí, às vezes eu converso com o presbítero, com o Presley, o povo profana demais as coisas santas. O Espírito Santo de Deus é algo tão sério, mas o povo colocou que para uma pessoa ser cheia do Espírito Santo de Deus, isso é estereótipo. Se a pessoa roda, se a pessoa pula, se a pessoa está em êxtase. Mas esses mesmos não se alegram com a palavra de Deus. Mas esses mesmos trocaram a Bíblia pela conveniência, para manter agendas, para não perder ovelhas, se é que eram ovelhas. Porque a ovelha conhece a voz do sumo pastor. Não vou falar nem do pastor local, vou falando do sumo pastor. Se o evangelho é pregado de modo fiel às Escrituras, o que ecoa é a voz do nosso sumo pastor. Então as ovelhas conhecem a voz deste. As marcas e sinais de uma igreja eleita, apreço pela verdade e a atuação do Espírito Santo de Deus do jeito correto, sem bagunça, sem histerismo, sem jocosidade, com temor, com seriedade. É impossível, irmãos. É necessário fazer talvez considerações como essa. É impossível, irmãos, alguém ser agraciado com Deus, receber um dom de Deus e proceder de modo soberbo, irmãos. É impossível. É questionável a fonte desse dom. O Espírito de Deus, irmãos, não vai nos tornar assim. O poder para resistir ao pecado e servir a obra de Deus. Esse é o poder que Paulo está falando. Não é o poder de modo irresponsável e de modo que ferve
um pouquinho do sangue tem hora, que é o receba. Não recebe nada, irmãos. Não recebe nada. Mensagem de poder é o que o apóstolo Paulo está falando ali nesse capítulo, nesse versículo. E nós não fomos só com palavra, mas também com poder e no Espírito Santo de Deus. E qual é esse poder? Para resistir ao pecado. A palavra pregada na dependência do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo tem a sua vida entregue em orações. Nós vimos na introdução desse início de série de que quem conduziu o apóstolo Paulo para essa região foi quem? O Espírito Santo. Apareceu em visão para ele, impediu, ele quis ir para outra direção e o Espírito Santo vai para cá. Então o Espírito Santo de Deus atua, e o poder atuante do Espírito Santo de Deus na igreja, irmãos, é fazer com que a igreja resista e vença o pecado, porque quando o Espírito Santo de Deus vier, ele convenceria do pecado, da justiça, do juízo. Porque quando nós podemos assim pensar, somos cheios do Espírito Santo de Deus, é porque nós temos uma vida na plenitude do Espírito Santo de Deus. É ser uma pessoa santificada, é ser uma pessoa que agora encontra forças, não em si mesmo, mas no Espírito que nela habita, para vencer aquela tentação que a gente não conseguia vencer, aquele vício que nos escravizou por décadas. Mas agora o Espírito Santo de Deus, com o seu poder, está nos regenerando, está nos transformando, está nos mantendo firmes, agora com condições para servir a obra do Senhor. Entrando nos comportamentos, o apóstolo Paulo faz uma passagem muito rápida. Olha, e vocês sabem como que a gente se comportou no meio de vocês e a favor de vocês. O que estava em alta naquela época? Os filósofos famosos, itinerantes, que saíam de cidade em cidade palestrando e saíam expondo as suas filosofias que talvez muitos não davam crédito. E o apóstolo Paulo falou: e vocês lembram como que a gente se comportou aí? Porque era comum naquela época, chegava esses camaradas, igual tem uns por aí, que só vai se hospedar no hotel de luxo, que só vai se o Uber for buscar lá, que vai ter que ter uma coisinha boa, que tem que ser tratado como um semideus quando chega na igreja. Mas o apóstolo Paulo está falando: vocês sabem do nosso comportamento, como que foi aí? Como que a gente se comportou no meio de vocês e a favor de vocês. O apóstolo Paulo trabalhou duro lá. O apóstolo Paulo trabalhou e os irmãos trabalhavam, irmão, sabe para quê? Para que ele não fosse associado a essa raça. Assim, vocês viram que a minha intenção não era ganhar nada de vocês. Vocês viram o nosso comportamento a favor de vocês, era em favor de vocês. A gente não quis ser pesado, a gente não quis nada, senão pregar a palavra de Deus de modo sério, verdadeiro, cheio de poder. E o resultado, sabe qual é, irmãos? Uma igreja que imita Cristo. E aqui dá para entrar em umas coisas bacanas, né? Paulo recebe a informação de que agora eles imitam Paulo e o Senhor Jesus, porque é isso que Paulo fala no finalzinho. Vocês receberam a alegria que vem do Espírito Santo de Deus e se tornaram imitadores nossos e do Senhor. Irmão, que coisa triste. Que coisa triste olhar para a igreja dos nossos dias. Eu vou falar algumas coisas que são polêmicas. O estereótipo, o ambiente. Guarde bem isso. A igreja não imita mais o ambiente solene. Ela imita a estrutura de show.
ela desconfigura e imita outra coisa. Eles imitam técnicas de venda, que quando você chega num lugar onde você se assusta e fala assim, meu Deus, eu sou tão pobrezinho para entrar aqui, mas dá vontade de ir lá, porque é um lugar bonito, é um lugar aconchegante, falando-se comercialmente, irmãos. Mas a igreja do Senhor imita essas técnicas para poder ganhar pessoas. Para poder ter desculpa na justificativa daquela petição desenfreada que se encontra nos púlpitos. Não, é que a gente precisa arrecadar, porque olha a estrutura que a gente tem. Olha esses painel de LED que a gente colocou atrás. Isso é uma fortuna. Para quê? Para quê? Se é uma fortuna, por que você gastou? E aí é por isso que a gente tem um monte de crente aí que imita cantorzinho de funk, jogadorzinho de futebol, blogueirinho, mas não imita Paulo, não imita Pedro, não imita Cristo, não imita o pastor da igreja, não imita o irmãozinho piedoso que leva a sério as coisas de Deus. É isso. E o apóstolo Paulo está dizendo que o Espírito de Deus trouxe alegria para aquela igreja e eles se tornaram imitadores deles e de Cristo. Vamos correr. Verso 7. Com isso, tornam-se exemplo para todos os irmãos na Grécia, tanto na Macedônia como na Acaia. Verso 8. Agora, partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda parte, até mesmo além da Macedônia e da Acaia, pois sua fé em Deus se tornou conhecida em todo lugar. Não precisamos sequer mencioná-la, pois as pessoas têm comentado sobre como vocês nos acolheram e como deixaram os ídolos a fim de servirem ao Deus vivo e verdadeiro. Também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem Ele ressuscitou dos mortos e que nos livrará da ira futura. Parece que a gente já conseguiu ver o que eu tinha falado, né? O apóstolo Paulo falou assim, eu fui tentar começar a falar de vocês, mas não precisava. Porque as pessoas começaram, não, Paulo, Tessalônica? A gente conhece, a gente tem ouvido falar deles. Eles abraçaram vocês, eles deixaram o ídolo, uma igreja que tem obras de fé, abandona a idolatria, abandona toda a proximidade com o mundo, pega e leva à risca aquilo que Cristo fez. Se você quer vir após mim, então tome a sua decisão hoje. Diga não para a sua vontade. Toma uma cruz e vem. E vem. Vem. Jesus não... Olha que coisa que a gente precisa entender, irmãos. O quanto distorceram a ideia de evangelho. O convite é vem com uma cruz. Vem, você vai ter um monte de coisa. O nosso mestre nos convidou a um evangelho de renúncia. A um evangelho onde a gente olha para as nossas paixões, agora assistido pelo Espírito Santo de Deus, e conseguimos dizer, não. Eu vou continuar com a cruz e vou caminhando, tentando ser o mais parecido com Ele, tentando ser o mais próximo dele. A igreja, ela perdeu isso, ela não influencia mais nada como ela deveria. O chamariz para jovens, quando se fala de uma igreja que ficou famosinha por conta de um culto de jovens, é por conta que sempre leva um jovenzinho sem Bíblia nenhuma para falar um monte de abobrinha, para no final do culto
ir para uma pizzaria ou para uma hamburgueria ou para ficar só na porta da igreja conversando. Porque os jovens que frequentam as escolas é os mesmos jovens que frequentam as igrejas e procura ver dentro do ambiente escolar o que é de promiscuidade, o que é de omissão e timidez desses frequentadores de igreja. Acompanha a rede social de jovens para você ver. Acompanha. E aí você até assusta, porque você fala, meu Deus do céu, é a menininha da nossa igreja, é o rapazinho da minha igreja, rapaz, é o filho da irmã lá, e aqui eu não estou incentivando a gente ficar, sabe, em detrimento das pessoas, falando do evangelho, porque o que chama atenção é isso, o que faz uma igrejinha ser a famosinha entre alguns é isso. É só ter um jovem lá aqui, me falando, esses dias eu respiro fundo, porque eu falo sobre, eu já falei aqui algumas vezes, alguns anos já também sobre isso. Tem muita gente que vai a caminho do púlpito, que usa o púlpito como um papagaio. É como um papagaio, ele só repete o que ele decorou de algum pregador que ele achou que era bom. E aí você vê, é super estranho, porque a pessoa, dentro de 10 segundos, ela consegue falar algo que você fala assim, como que a pessoa não entendeu o que ela está falando? Eu vou dar um exemplo. A pessoa é capaz de pedir um microfone para dar um recado para uma pessoa que tem deficiência auditiva. Deixa eu dar um recado para uma pessoa que é deficiente auditiva. Eu fiquei assustado com o grau de cognição do pregador. Porque é esse mesmo pregador que vem, e aí ele arrota para a igreja filosofia, palavras rebuscadas, jargões, e a igreja fica assim, meu Deus, que mestre é esse? Aí quando eu falo que é papagaio, aí os que são mais próximos de mim que eu falo, pastor, você está muito pesado. Então não é, que não dá para ter paciência para isso, gente. Não dá para ter paciência. Gente, se você não entendeu o acontecido, ele pediu para um surdo, ele falou no microfone para um surdo. Ele parou um culto para falar, eu preciso dar um recado para uma pessoa que tem deficiência auditiva. Se você está me ouvindo aí, corre lá fora. É um negócio... E sabe o que assusta? É que a igreja não percebeu. A igreja não percebeu. Falou assim, como assim? Como que o surdo ouviu ele? E como que na cabeça dele falou assim, se o cara é surdo, como é que eu vou gritar para ele ouvir, gente? Mas é isso aí que funciona, é isso aí que corre, é isso aí que todo mundo corre atrás. É esses papagaios, é esses, sabe, esse estereótipozinho de transvestido de coach, de um monte de frescura, de um monte de palavrinha, sabe, vazia. Vazia nada, né? Se fosse vazia ainda estava bom, pelo menos você comia e não tinha nada, né? O problema é que ela é nociva. Tem heresias por dentro. Tem distorções bíblicas, tem distorções morais. E é isso que tem. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que a Caia agora, 3, ouviu 3 sábados seguidos esse rapaz pregar. E agora o apóstolo Paulo está tendo um problema de trabalho. Eu vou fazer algo mais simples, só para a gente poder entender. Vou evangelizar ali. Não, aqui já foi evangelizado pelo pessoal de Tessalônica. E eles falaram de um tal de Paulo. É você que é Paulo? Eles nos contou como que eles receberam você e como que eles têm cuidado de você. E eles falam, e eles carregam uma mensagem que vai ficando como marca. Qual que é a marca que você conseguiu perceber que Tessalônica tem, irmãos? Ouvindo 3 debates de Paulo. O que o mundo, o que os vizinhos, os que eram testemunhas da vida prática da igreja de Tessalônica davam era, e eles
estão esperando a vinda de Jesus. E eles aguardam firmemente a vinda de Jesus. Você já passou por isso? Geralmente o homem passa por isso. Quando a gente vai sair, a esposa ou a namorada, vamos sair para comer, para jantar, e aí ela vem toda arrumada, e aí ela olha para você e diz: você está pronto? E na nossa cabeça está pronto, né? Aquele tênis que a gente usa para o trabalho, todo, de segunda a sexta, uma calça jeans simplesinha, uma camisa de um time, tá bom. E a gente tá ali, ó. Tá bom. E ela fala: mas a gente vai para um restaurante. Não é possível que você vai sair assim. O mundo está desse jeito para a igreja hoje. Vocês estão dizendo que vocês estão esperando quem? Não está esperando. Vocês não estão esperando, não. Desse jeito? Vocês estão esperando ele desse jeito? Não está. Não estão. Agora a igreja de Tessalônica era diferente. Os vizinhos olhavam assim, eles pregam, amam o próximo, vivem a fé de verdade, e ainda a gente pergunta: o que você vai fazer na hora vaga? Eu vou continuar esperando. Eu vou fazendo, esperando ele vir, eu espero ele na hora que eu durmo. A minha vida é esperar ele voltar. Uma igreja que não espera a vinda do Senhor, aí eu entro naquele ponto polêmico que eu falei: tem como dizer que ela foi eleita pelo Senhor? Não temos. Não tem como. Porque o eleito espera a vinda do Senhor. O eleito deseja a vinda do Senhor. A igreja eleita, ela suspira, ela clama, ela deseja a vinda do Senhor. Irmãos, tem algumas frases, alguns trechos bíblicos que mexem muito com a gente quando está relacionado à volta. Quando a gente vê os relatos de Paulo, de João, na ilha de Patmos, quando ele fala Maranata, quando ele relata o episódio de que ele se depara com Cristo, fala assim: sou eu estive morto, mas hoje vivo, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o começo e o fim. Corre lá e escreve as coisas que hão de acontecer, as que aconteceram. E a mensagem é da volta dele, do dia dele. Nós tivemos uma pregação essa semana sobre os olhos nos céus também. Só que impressionados com a ascensão de Cristo. Quem lembra dessa mensagem? E aí o que aconteceu com esses olhos? Vocês estão olhando aí? O mesmo que subiu, então vai viver a vida da igreja. O poder do Evangelho, ide ao mundo, o bom testemunho que realmente não passa desapercebido. Maranata. O testemunho da igreja em Tessalônica não passa desapercebido. Não passa. Todos conseguem identificar. Ao redor, são capazes de dizer: ali tem uma igreja que leva as coisas a sério e que esperam a vinda de Jesus. Naquele contexto, irmãos, naquele contexto, é muito mais sério, irmãos. As filosofias pagãs, elas atacavam demais as fés. Loucura. Ridículo. A fé, quando a gente entender os ataques que a fé sofreu, a gente vai dar muito mais peso para as palavras de Paulo. Quando Paulo diz assim: eu não me envergonho da mensagem da cruz, porque ela é o poder de Deus para a salvação. Isso lá em Corinto. Porque lá, os filósofos gregos futuramente começaram a zombar do homem que morreu crucificado para salvar todo mundo. Havia
escritos, desenhos de um homem numa cruz com a cabeça de cavalo, de forma jocosa. Naquela época as pessoas ficavam assim: pô, como é que você vai fazer parte dessa fé? Como é que você vai seguir esse caminho aí? E alguns, a gente sabe que tem, né? Se tinha lá na época de Paulo, hoje também tem. Os tímidos, os que se envergonham do Evangelho, os que não têm coragem de colocar à risca a sua vidinha preciosa por conta de uma vergonha, não é nem por conta de perigo de vida. Porque tem gente que não tem medo de morrer, mas tem medo de passar vergonha. Se alguém descobrir que você canta aqueles cânticos daquele livrinho das igrejas antigas e que outra hora ou outra nós desafina todo mundo junto, se eles descobrir que sou eu, pastor, eu morro de vergonha. Tem gente que morre de vergonha, mas arrisca a vida se drogando, se alcoolizando. Mas tem gente que tem vergonha de simplesmente ser o que deveria estar sendo, o que deveria ser. Eu vou encerrar aqui, porque não adianta eu entrar no capítulo 2. Então eu faço essas últimas considerações. Também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem Ele ressuscitou dos mortos e que nos livrará da ira que está para vir. O povo comentava a respeito de como que a igreja justificava a sua fé. Mas por que você vive desse jeito? É porque Ele está voltando. Não, por que você não vai? Não. Ele está voltando. Não precisa encher a lamparina. Dá tempo de comprar. A minha vai ficar cheia. É só uma vez. Podia ser 10. Então eu encerro aqui.